Olá! Hoje vamos falar de experiências sobrenaturais. Eu sou o Antônio Carlos e seja muito bem-vindo ao Se Queira ou Não Queira. Como vai você? Eu tô bom? Bonito. E ficando rico. Pelo menos é o que eu espero. Você tem alguma lembrança de uma tragédia que você não sabe se realmente viveu aquilo? Já viu seres mitológicos ou sobrenaturais e não sabe distinguir se aquilo foi uma coisa real ou um sonho, uma paranoia da sua cabeça? Já ouviu vozes chamando você ou mandando você sair de algum lugar? Já recebeu avisos de pessoas que você nunca viu na vida? Ou alguém te parou na rua falando que estava vendo algo do seu lado? É sobre isso, essas experiências minhas, que eu vou compartilhar com você hoje. Então fica comigo e vamos embora pro vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal, no botão que fica logo aqui embaixo, ou clica na minha carinha que fica aqui no canto direito. Fica no canto aqui, para se inscrever e faça parte da comunidade do Se Queira ou Não Queira. Será muito bom ter você sempre conosco por aqui. Agora chega de enrolação e vamos para as histórias. Só um parêntese, tá? Isso aqui são todas coisas que eu vivi, são histórias da minha vida, mas que eu não sei dizer a você onde é a fantasia da criança e do adolescente, que são lembranças da minha infância e adolescência, e onde começa e onde termina a realidade, tá bom? Então são coisas que eu lembro que aconteceram, mas que eu sinceramente não sei dizer até onde essas coisas eram reais. Eu me lembro de ter vivido em Belo Horizonte por um tempo na minha infância, no período que eu morei com a minha mãe, enquanto tinha entre ali 3, talvez 5 anos de idade. E me lembro de ter vivido próximo à Avenida Antônio Carlos, que eu descobri muito tempo depois que realmente existe essa avenida lá, Avenida Antônio Carlos, e que perto dela passa um trilho de trem, que é onde aconteceu essa minha lembrança. O local onde eu me morava era uma espécie de uma vila com várias casas. No caso eram 3 ou 4 casinhas simples, humildes, que dividiam um banheiro. Era um banheiro comum para todas as casas. Eram casas bem pequenas, para famílias pobres, então a gente vivia lá. E enquanto a minha mãe trabalhava, tinha uma pessoa que tomava conta de mim durante o dia. Certo dia, nós fomos atravessar o trilho de trem para ir comprar, eu não lembro se era pão, para comprar alguma coisa do outro lado onde tinham mercearias e bares. Certo? Pois bem, a minha lembrança se pega nesse ponto. Porque nesse ponto eu me lembro dela ter agarrado essa mulher, que eu não me lembro, não me recordo o nome dela, ela ter agarrado os pés no trilho de trem e o trem ter passado e arrancado as pernas dela, ela ter ficado sem as pernas na minha frente. E eu me lembro de estar segurando a mão dela nesse momento. É estranho isso porque é uma lembrança que eu tenho comigo desde a minha infância, desde a minha adolescência. Mas eu nunca tive coragem de perguntar ao meu pai, que foi com quem eu vivi a maior parte da minha vida, ou a minha mãe, que eu tive contato há pouco tempo depois, se isso era real ou não. Outra história sobrenatural, vamos dizer assim. Na frente da casa onde eu morava, lá no bairro São Vicente, existe uma casa que há muito tempo, no tempo da minha infância e adolescência, aproximadamente 35 anos atrás, ela tinha a fama de ser assombrada. A pessoa que morava lá, que não, se não me falha a memória, o nome dela era Soraya, ela me contava quando nós éramos pequenos que na casa aconteciam coisas estranhas, como coisas pegarem fogo sozinha. Elas estavam dormindo, caíam as coisas da cozinha, as portas do guarda-roupa abriam e fechavam e batiam sozinhas. Ouviam-se vozes estranhas dentro de casa, passos. E certa vez, quando eu estava brincando na rua, finalzinho de tarde, início de noite, que eu olhei para o fundo dessa casa, eu vi um ser estranho, com uma cara, como se fosse uma cara de uma bruxa, sabe? Um ser não humano, não normal. E eu olhei aquilo, ela olhava para mim com os olhos fortes e vibrantes, e eu olhei de volta por alguns segundos, porque afinal de contas eu era criança, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, e eu corri para dentro de casa, parei a brincadeira na hora e corri para dentro de casa e não saí mais. E fiquei com aquilo na cabeça. E a colega, essa minha colega Soraya, ela sempre me falava desses acontecimentos na casa dela. E certa vez, eu estava assistindo televisão, minha avó tinha saído para poder levar roupa, que ela lavava roupa para fora, meu pai trabalhando, e enquanto eu assistia televisão eu ouvi alguém bater muito forte e chamar na porta dessa minha vizinha da casa da Soraya. Ela chamava várias vezes, né? Batia na porta e chamava com uma voz grave, assim, era uma voz masculina. E quando eu olhei pela janela, eu vi
uma espécie de um centauro, né? Aquele corpo de cavalo e o corpo de cavalo e o tronco e cabeça humano. É uma criatura da mitologia grega, mas não era um corpo humano, era uma coisa meio estranha, digamos assim, até meio que demoníaca. Eu acho que essa talvez seja a palavra. Eu até separei uma foto para poder usar como referência, mas não quer dizer que foi esse que eu vi não, tá? É só para vocês poderem ligar o que eu estou falando com o que eu acho que vi. Vou colocar um acho porque pode ser um delírio da minha cabeça. Só que, assim como nos filmes de terror, tem aquele personagem idiota que vê a coisa, o perigo e vai lá ver mais de perto. Pois é, eu fui esse personagem idiota do filme de terror. Eu saí de casa para ir olhar a criatura mais de perto. Fui pro meio da rua, para frente da minha casa, que era de frente para essa casa onde ele batia, para ver essa criatura. E ele olhou para trás, para mim. E quando ele olhou para mim, ao invés de eu correr para minha casa, eu corri para a casa de um vizinho. Para a casa na época era o meu melhor amigo do Silvio, do seu Valdir. Eu corri, bati na porta desesperadamente. Quando a dona Lourdes abriu, eu entrei debaixo da cama, escondido, com medo. E essa criatura veio atrás de mim. Eu corri que essa criatura veio correndo atrás de mim. E quando eu me escondi debaixo da porta, que eles perguntavam: o que está acontecendo, Antônio Carlos? O que foi Cacau? Que me chamavam de Cacau, que era o meu apelido de infância. Ele quer me pegar, ele quer me pegar, eu gritava. E alguém bateu na porta da casa do seu Valdir. Eu gritava: não abre, não abre, ele quer me pegar. E quando eles abriram a porta, era o pai dessa menina que morava na casa, o pai dessa Soraya, vamos colocar o nome dela que seja isso, Soraya, querendo vender uma arma, um revólver para o seu Valdir. Eu fiquei com o coração na mão, fiquei com muito medo, demorei para sair da casa, mas eu tenho isso na minha mente hoje, como se eu tivesse visto aquele ser, aquele centauro, vamos dizer assim, me perseguindo pela rua. É lógico, eu não estou afirmando que isso é verdade, tá? Eu estou dizendo que é uma lembrança minha muito forte e muito real. E esse centauro não foi a primeira vez que eu o vi. Porque na casa onde eu morava antes, era uma casa bem antiga, feita de tijolinho e aquelas telhas de barro ainda, tinha um cômodo ao lado do meu quarto que não era utilizado. Era um cômodo que ficava alguns entulhos, alguma areia, tijolo, alguns cavaletes, né? Era eu e meu pai num quarto, meu avô e minha avó num outro quarto. Era uma casa bem simples, a gente era bem pobre. E esse quarto eu tinha muito medo de entrar nele, porque eu sentia algo de esquisito nesse quarto. Eu sentia uma energia ruim nele. E certa vez, meu pai trabalhava como entregador de pão, saía muitas vezes de madrugada para trabalhar, ou às vezes passava a noite, não vinha para casa durante a noite. Eu acordei com um barulho estranho vindo desse quarto, desse cômodo ao lado, que eu não tinha coragem de entrar lá. Mas esse cômodo tinha uma porta que dava acesso ao meu quarto. E uma porta, era só o portal, né? Sem a porta para fechar. Tinha um baú velho que fazia divisão apenas, mas não tinha como trancar aquela porta. Enquanto eu estava dormindo, eu ouvi um barulho estranho vindo do outro quarto e eu abri o olho. E quando eu abri o olho, eu vi as pernas do centauro, do cavalo, né? Passando por cima desse baú. E o tronco dele vindo em minha direção. Eu olhei para o lado, meu pai não estava lá, estava só as roupas que a minha avó lavava para fora. Eu não consegui gritar, isso é óbvio, a gente fica apavorado, você não consegue gritar nessas horas, às vezes. E eu lembro de ter puxado a coberta, como se a coberta fosse a coisa mais segura do mundo, né? A coberta vai me proteger desse bicho. E eu fechava os olhos e eu rezava, porque na época eu era católico, então eu rezei Pai Nosso, Ave Maria e todas as orações que eu lembrava na minha infância. E eu rezava ali, quase me mijando de medo e tremendo. E a hora eu resolvi abrir o olho para olhar, já não tinha mais nada. Sumiu aquela criatura que era do meu quarto. E eu demorei a pegar novamente no sono. Eu não tinha como dormir em outro lugar porque a casa era pequena. E então essa criatura, esse centauro, eu vi ele 2 vezes na minha infância. E eu não sei por que eu tenho isso tão forte, tão real dentro de mim, se isso é tão fantasioso. Isso não existe, né? Eu acredito que não sei. Sei lá, né? Então, agora, e sobre vozes? Vocês já ouviram vozes falando com vocês? Eu já ouvi muitas. E você olhar para o lado e não ter ninguém? Pois é. Uma vez eu tinha acabado de assistir um filme de terror, não era um filme super assustador, era um filme até bobo,
Era um bichinho que saía da parede para poder roubar o oxigênio das crianças. Acabei de assistir esse filme, pô, um filme muito legal e tal. Até um gato que comia, que mata o bichinho. O que mata o bichinho era um gato. Você tem ideia de qual o tamanho do terror que era o filme, né? Não me lembro o nome do filme, não. Eu fui dormir, meu pai já estava dormindo. Isso já era a casa nova, meu pai estava dormindo no quarto dele. Eu dormia no quarto do meio, a minha avó e meu avô dormiam no outro quarto. Eu desliguei a televisão, desliguei tudo, fui pro meu quarto. Quando eu tava a luz apagada, quando eu bati o dedo na luz para acender, eu escutei em alto e bom tom: sai daqui. Desse jeito, sai daqui. Uma voz grave, forte. Rapaz, eu não sei vocês, mas as minhas pernas tremeram. Eu apaguei a luz na hora, voltei para a sala e dormi lá sem travesseiro, sem nada. Eu vou te dizer que eu fiquei quase uma semana dormindo na sala. Que eu não consegui explicar para minha avó porque eu não queria ir pro quarto. Até que eu tomei coragem de voltar pro quarto e dormir lá. Mas aquele dia minhas pernas tremeram. Porque foi um sai daqui tão real, tão forte, e tão ali dentro do cômodo, dentro daquele quarto, não quis olhar para saber se tinha alguém. Eu simplesmente saí. Não peguei travesseiro, não peguei coberta, não peguei nada. Dormi no sofá da sala durante vários dias, quase uma semana, com medo de voltar pro meu quarto dormir à noite. Depois eu fui lá, eu acendi a luz, eu olhei para um lado para o outro, eu rezei, né, eu fiz minhas orações, aí o medo passou. Mas na hora que eu ouvi aquele sai daqui, as minhas pernas balançaram. E muito. Próxima história. Bom, vocês já devem ter ouvido vozes chamando por vocês, né? Não chamando, mandando sair, mas chamando o seu nome. Pois é, eu tenho algumas nessas situações. Uma delas foi no falecimento do meu querido avô. Eu chamo ele de Siqueirão, né? O seu Antônio Francisco. Ele já com 90 e poucos anos já estava delirando um pouco, ele já não falava muito coisa com coisa. E no dia que ele faleceu, ele me chamou no quarto dele. Ô Cocó, ô Cocó. Ele me chamou quando eu cheguei de moto do meu trabalho. Eu tinha uma motinha, estacionei ela. Ele me chamou. Eu quero te falar uma coisa. Hoje é minha última noite. Ele falava. Mas ele falava isso sempre, então já não dava muita importância mais. Que quase toda semana ele falava que era a última noite dele, que ele ia morrer naquela noite. Então já não dava mais peso. Não, vovô, isso aqui vai ficar mais 100 anos com a gente aqui. Eu brincava com ele. E não, ele falava. Falou comigo. Não, hoje essa é minha última noite. Eu quero te dar um aviso, ele me disse. Ele virou pra mim e falou: olha, tem gente que tá fingindo gostar de você, mas que quer o seu mal. Tem gente querendo fazer mal a você e ao seu filho. Eu falei: não, vovô, pode deixar que eu vou me cuidar, agora descansa, vai dormir que eu também tenho que dormir que já tá tarde, eu tô cansado. Aí ele: não, mas então você, ó, cuida bem do Tatá, cuida bem do Tatazinho, deixa ninguém fazer mal pra ele não. Tem alguém querendo fazer mal pra ele. E essas foram as últimas palavras do meu avô pra mim. Eu fui deitar, não dei muita importância a isso, porque ele já estava meio caduco, né? Já não estava mais muito bem da cabeça dele. Ele já confundia até o barulho da minha moto com o monstro, quando eu acelerava a moto na varanda, então não levei muito a sério. Mas naquela noite, quando eu dormi, na noite que ele morreu, eu ouvi alguém falando ao pé do meu ouvido: Cacalo, acorda. Que eu abri o olho, aí eu ouvi o meu pai chamando o meu tio para avisar que o meu avô tinha falecido. Mas aquela voz que eu ouvi, Cacalo, acorda, não era de ninguém conhecido. Não era a voz do meu pai, nem era a voz da minha esposa que estava dormindo, nem era a voz do meu tio. Era uma voz que eu não tinha ouvido antes. Mas não era uma voz que dava medo, sabe? Era uma voz calma, assim, uma voz tranquila. Eu levantei e fui ver, e era eu vi o meu pai chamando o meu tio para a gente poder ir ver o meu avô. Eu fui lá ajudar e a gente viu que ele tinha falecido dormindo. Esse foi mais uma história cabulosa da minha vida. Tem mais, tá? O dia que a minha finada avó, a minha mãe, para ser sincero, a minha mãe Zilda faleceu, eu não pude me despedir adequadamente dela. Eu tive uns problemas no trabalho, eu estava chateado, eu estava estressado. Ela tinha se arrumado para ir ao médico, a uma consulta, colocou o seu vestidinho, o cabelinho arrumado, uma gracinha, ela era baixinha assim. Mas naquele dia eu estava estressado e eu acabei não dando atenção a ela. Ela virou para mim e falou: Cacau, eu tô bonita? Eu só olhei rapidamente e falei: tá, vó, tá, o Totó tem que trabalhar. E desci. Depois, quando eu estava no meu trabalho, coisa de 2 horas depois, o meu tio me ligou falando que a vovó tinha passado mal.
e que ela ia precisar ser internada às pressas, e depois daquilo ela ficou internada uns dias na UTI e veio a falecer. E eu confesso que eu fiquei com muito remorso daquilo, porque eu não pude me despedir adequadamente da minha avó. Eu não pude dar um último abraço nela como ela merecia. E eu ficava muitos dias remoendo aquilo, e alguns dias depois eu tive um sonho com ela, que foi o sonho mais real da minha vida. Eu sonhei que eu chegava em casa do trabalho, como eu fazia todos os dias, e eu passava e ela estava lavando as vasilhas do almoço, como ela fazia sempre. Lavando as vasilhas do almoço ali, e eu chegava e eu dava um abraço nela por trás, falei, vó, que bom que você voltou, você está aqui, eu estava com tanta saudade de você. E a mesa estava posta para mim almoçar, que eu não era casado ainda. A mesa estava posta para mim almoçar, e ela virou, me deu um abraço gostoso, um abraço tão amoroso, tão carregado de amor, desculpa, gente, que eu guardo ele até hoje. E ela só passou a mão no meu rosto e falou, meu filho, eu tô bem, não se preocupa comigo, eu tô bem, se cuida, almoça que eu preciso ir. E ela me fez sentar na mesa para almoçar e saiu pela porta da cozinha e eu não a vi mais. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu fui na sala correndo ver se ela estava lá. Eu procurei na casa toda porque o sonho foi uma coisa tão real, tão forte. Eu senti tanta presença dela que quando eu acordei pela manhã eu achei que eu tinha visto ela de verdade, sabe? E depois daquela noite nunca mais eu sonhei com a minha avó. Foi o primeiro e o único sonho com ela. E foi o sonho mais real, mais forte que eu tive em toda a minha vida. Foi uma coisa assim, inexplicável. O abraço dela é como se eu estivesse sentindo agora, quando eu falo com vocês. O abraço que ela me deu. Foi uma coisa maravilhosa. Bom, nesses 44 anos eu perdi o meu avô, que foi um pai para mim. Perdi a minha avó, que foi a minha mãe. E também perdi o meu pai, o meu vascaíno, o meu velhinho. E na adolescência eu e ele tivemos uma vida com bastante atrito. A gente não se dava muito bem porque, não por ele, mas por mim, que era um adolescente rebelde, né, meio revoltado. Porque ele era meio namorador, não me dava muita atenção e tal, mas depois que o meu filho nasceu, o Luiz, que está aqui atrás gravando comigo, meu pai mudou da água para o vinho comigo. Ele virou um pai de verdade, sabe? A minha relação com ele mudou também da água para o vinho. Ficamos muito mais próximos, muito mais amigos e tudo mais. E ele me ajudou muito, inclusive, em situações que eu passei aperto financeiro, que ele começou a receber um salário, ele me ajudou, ele me socorreu. E no final da vida ele desenvolveu um câncer, ele sofreu bastante, eu tentei cuidar dele da melhor maneira que eu pude. E as últimas palavras do meu pai para mim, na UTI lá do São José, foi, ele pegou da minha mão já sem forças para falar, olhou nos meus olhos e me disse, você é o melhor filho do mundo. E aquela foi a última coisa que ele me falou antes de eu sair da visita. Quando eu cheguei em casa, depois, mais tarde, eles me ligaram falando que ele tinha falecido. E eu fiquei muito triste, porque eu achava que eu poderia ter feito mais por ele, sabe? Eu poderia ter me dedicado mais, ter ajudado mais, ter me entregado mais. Mas, desculpa, um dia eu já tinha saído da casa onde eu morava, porque eu não conseguia mais morar lá, porque onde eu ia dentro da casa eu via o meu pai, que ele morava embaixo de onde era a minha casa. Eu estava, eu estava dormindo assim, entre dormindo e acordado, não tem acontecendo, não tá conseguindo dormir muito bem. Eu vi o meu pai vindo para mim, sentando comigo e conversando e falando que eu não precisava me preocupar, que ele sabia que eu tinha feito o que eu podia fazer e que ele me amava muito de onde ele estava. E que ele tinha que ir, que ele tá aqui, estava bem.
E daquele dia em diante eu não sonhei mais com ele. Mas também, de certa forma, eu também tirei um pouco a aflição, porque parece que ele veio me falar pra isso, sabe? Pra mim não ficar mais aflito, não ficar mais preocupado. Ele falou antes de morrer que eu era o melhor filho do mundo, e depois de morrer ele veio me dizer que eu fiz o que dava pra fazer. Que ele sabia que eu tinha feito o que dava pra fazer. Que era pra eu ficar tranquilo. E eu sinto tanta falta dele. Tanto. Bom, vamos continuar. Recompor aqui, pessoal. Eu sou meio manteiga assim mesmo, tá? Eu sou meio chorão. Acho que é mal de família. Meu pai também era assim, meu avô era assim. Meu filho também é assim. Nós, os homens daqui da família Siqueira, somos meio chorões, meio manteigas derretidas. Chega de falar de coisas tristes, depois de eu me recompor, então vamos a outras coisas estranhas que aconteceram na minha vida. Depois vocês comentam aí se aconteceu algo semelhante com vocês também, tá? Já sonharam com parentes que se foram? Já tiveram avisos, como que eu vou contar agora, de pessoas estranhas? Já ouviram vozes chamando pelo seu nome ou falando algo no seu ouvido e você abrir e virar o rosto e não ter ninguém do seu lado? Pois é, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência estranha. Meu filho tá se benzendo ali atrás. Pois é, sobre essa questão dos avisos, o que acontece? Já tive muito aviso premonitório através de sonhos. Isso aí várias vezes, de eu sonhar que alguém estava me sacaneando, que alguém queria me passar a perna, alguém não era o amigo que se dizia ser, e eu descobri que realmente aquele sonho era verdade. E não é porque eu desconfiava da pessoa, não. Eu sonhava do nada, assim. Acordava, sonhava e no outro dia eu estava com o sinal de alerta aceso, né, por causa do sonho. E aí eu descobri que realmente aquela pessoa não era bem minha amiga, ela estava querendo me esfaquear no sentido figurativo, tá? Pelas costas. Mais um dia eu recebi um aviso acordado, não veio através de sonhos, veio acordado, de uma pessoa totalmente desconhecida. Para que vocês vão entender essa história. Eu saí do trabalho lá do São Bernardo e fui almoçar num restaurante no centro de Colatina, porque não dava tempo de ir para casa, tinha umas coisas para resolver no centro da cidade ainda. Sentei, fiz meu prato, era um self-service, sentei numa mesa sozinho para almoçar, enquanto eu estava ali dando as minhas famosas garfadas, aquele prato de pedreiro bonito. Uma senhora que estava numa outra mesa levantou-se de lá e veio em minha direção, uma senhora que eu nunca vi na minha vida. Me pediu licença, falou boa tarde, eu preciso falar uma coisa com você, ela me disse. Eu parei o que eu estava comendo, sim, pode falar. Ela, eu preciso te dar um aviso. Tá, pois não. Abre o olho que tem gente querendo te prejudicar no seu trabalho. Tem umas pessoas querendo passar a perna em você lá e prejudicar você. Eu fiquei assim meio... Hã? What? Entende? Quando você fica assim, cara, eu nunca vi essa mulher na minha... Desculpa pela palavra aí. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Ela nem sabe onde eu trabalho. Como ela vai falar isso comigo? Mas tá. Não dei muita importância. Honestamente para vocês, eu não dei muita importância ao que ela me falou. Mas nessa época, a minha gerente tinha saído da empresa, eu tinha assumido interinamente o posto por um período e contrataram um outro gerente para assumir o lugar dela. Perfeitamente normal. Eu queria a vaga? Claro que eu queria a vaga. Só que também tinha consciência que eu não tinha a competência, o conhecimento técnico para ocupar aquela vaga. Então levei isso numa boa. Essa pessoa veio, que é o meu amigo Jacques. Jacques, um grande abraço para você, viu? E eu ajudei ele de todas as formas que eu podia, fiz o melhor que eu pude para ajudar ele a se inteirar da empresa, dos processos e tudo mais. E alguns dias depois ele virou para mim e falou: Antônio Carlos, cara, vou te falar que quando eu entrei aqui eu fiquei com um pouco de medo de você. Falei, por quê? Tinha um pessoal aqui na empresa falando que você ia querer me passar a perna, que era para me abrir o olho com você, porque você ia querer me sacanear e não sei o que, não sei o que. Na hora eu lembrei dessa mulher, falei, caraca, não é que a mulher falou que tinha alguém querendo me prejudicando mesmo aqui? Porque eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? De querer sacanear o outro, passar por cima do outro, porque... Até mesmo porque
Ele não tomou o cargo de mim, eu que não tinha competência para me manter no cargo, então para mim isso era perfeitamente normal, processo natural, né, do trabalho. Se eu tivesse o cargo, competência para manter o cargo, e eles não tivessem me aceitado, eu ia procurar um outro lugar. Isso é o que eu penso. Mas eu falei, caraca, como é que as pessoas pensam esse tipo de coisa de mim, velho? Eu não sou assim. Eu não sou esse tipo de gente que tenta prejudicar o outro porque para tomar o lugar dele, não faz parte da minha índole, sabe? E isso me lembrou a mulher, né? Então, assim, ela me disse tinha alguém querendo me prejudicar no trabalho, querendo fazer a minha caveira, né? E foi era o que estavam fazendo. Ela não me conhecia, mas ela já viu o que estava acontecendo comigo. Nunca mais ouvi essa mulher, nem sei quem ela é, mas o aviso dela foi um aviso real, certo? Já aconteceu isso com vocês? Já foram avisados de algo por uma pessoa que vocês nunca viram na vida? Mais uma história. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês acreditam em anjos? Se sim, coloca no comentário assim, diz aí, eu acredito. Se não, coloca também, não, anjo não existe, né? Comenta aí. Por que eu estou perguntando isso? Porque certa vez eu estava vindo da região do, para quem conhece Colatina, da região do INSS, que é um ponto um pouquinho retirado do centro da cidade, onde concentram muitas clínicas médicas e tudo mais. Eu estava vindo do INSS para o centro da cidade, eu não me lembro se era um fim de semana ou se era um dia de semana, agora eu não me recordo. Eu estava vindo pela calçada e percebi que ao longe tinha um cara em frente à padaria Bolão que estava me encarando, me olhando de frente e não tirava o olho de mim. Eu fui embora, falei, não, tá tranquilo, é de dia, não tem perigo nenhum, né? Até porque também sou homem, pô. Se ele vier dar problema, eu vou dar uma porrada na cara dele, ou então eu vou correr, porque eu corro muito, vou correr mais que ele. Mas eu fui seguindo a calçada tranquilamente, e de repente esse cara entrou na minha frente. Ele, ei, você viu quem tá com você? Do nada ele falou isso. Ele saiu da porta da padaria e falou, ei, você viu quem tá com você? Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, não. Falei, cara, eu tô te olhando desde lá de baixo, quando você virou naquela esquina lá, tem dois anjos andando do seu lado. Eu fiquei, hã? Eu não estava sentindo nada e não estava vendo nada. Ele, sim, tem dois anjos do seu lado e tem uma luz forte que brilha. Posso te dar um abraço? Eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu fiquei sem reação, falei, tá, pode. Ele me deu aquele abraço que como quando só a pessoa abraça, você fica assim meio sem entender nada. Eu fiquei assim, olhando em volta, procurando esses anjos que ele tinha falado que estava vendo. Mas ele me deu esse abraço, saiu, não, agora eu tô tão leve, obrigado, e foi embora. E eu continuei na calçada, olhando várias vezes para os lados, ver se eu via os anjos, mas eu não via. Mas o cara viu isso, e eu não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito doida. E vocês já passaram por isso também? É uma coisa meio louca, né? Esquisito isso. Bom, acho que essas são as histórias loucas que aconteceram na minha vida. Tem mais algumas, mas algumas não convém contar, porque são as coisas mais estranhas, mais pessoais. E aí, vocês curtiram essas histórias? Sim. Mais uma vez, reforçando, são lembranças da minha vida que eu nem sei, não sei te dizer quais delas são reais, tá? São coisas que eu lembro, que aconteceram comigo, mas que eu não sei se eu sonhei com essas coisas ou se isso realmente aconteceu. Claro, com exceção dos sonhos com minha avó e com meu pai, que eu sei que são sonhos, né? Mas as outras coisas são coisas que estão na minha memória muito forte. Aconteceu algo com vocês? Vocês têm lembranças ou experiências, digamos, paranormais ou sobrenaturais? Bem que eu não entendo muito bem a diferença entre as duas coisas, mas depois eu vou pesquisar e saber o que significa corretamente. Se vocês têm, comenta aqui embaixo. Qual é a experiência sobrenatural de vocês? Conta pra mim qual é a sua história. Quem sabe a gente não conversa no próximo vídeo sobre ela. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve agora, faça parte da família Siqueira, dessa comunidade que está aí crescendo pontinho por pontinho. Vem curtir com a gente mais histórias. E antes de acabar o vídeo, uma coisinha. O que vocês acham de eu trazer aqui, uma vez por semana, histórias de terror? Histórias de crimes, comentários sobre filmes de terror e séries. O que vocês acham? Comenta aí se você quer. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio até aqui. Um grande abraço. Gratidão. Tchau, tchau. Como vão você... Como vão você... Então. Esse então é... Então. Não, comenta não. Eu vou comentar o quê? Começando agora o vídeo. Como é que eu vou comentar?
Trago, né? É trago mesmo?